Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, mudou o jogo de como a gente entende a inteligência e o sucesso. É o Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Esse livro faz uma pergunta fundamental. Por que algumas pessoas que são gênios na teoria acabam fracassando na vida, enquanto outras, com um talento mais comum, digamos, prosperam? A resposta, como vamos ver, vai muito além do famoso QI. Para a gente desvendar as ideias do Goleman, nossa análise vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, esse paradoxo do inteligente mais idiota. Depois, vamos entender a ciência por trás de um sequestro emocional. Aí a gente define o que é inteligência emocional, vê ela na prática com o clássico teste do marshmallow e, por fim, como tudo isso se aplica na nossa vida. Ok, vamos começar. O Goleman já abre o livro com uma provocação daquelas. Todo mundo conhece alguém super inteligente, com um currículo incrível, mas que na vida pessoal ou profissional tomam as decisões bem ruins. É esse o mistério que ele se propõe a resolver. A questão central é exatamente essa. O livro defende que a nossa cultura ficou obcecada com as habilidades da mente, com o QI, e acabou esquecendo um conjunto de outras capacidades que, no fim das contas, podem ser muito mais importantes para ter uma vida bem-sucedida. E para mostrar o tamanho do estrago que as emoções fora de controle podem causar, Goleman conta essa história trágica. O pai da Matilda não era uma pessoa má, mas o medo, uma emoção primária, simplesmente sequestrou a mente racional dele. No instante, a paixão tomou conta da razão, e as consequências foram terríveis. É um exemplo extremo do que acontece quando a emoção assume o volante. Mas como é que isso acontece exatamente? Isso não é só uma força de expressão, não. É um evento neurológico, acontece de verdade no nosso cérebro. Vamos entender a anatomia desse sequestro, de como o cérebro que sente consegue passar a perna no cérebro que pensa. O ponto central aqui é que, de um jeito bem simples, a gente tem como se fosse duas mentes operando ao mesmo tempo. O neocórtex é a parte racional, que planeja. Já o sistema límbico, que é bem mais antigo na nossa evolução, é o centro das emoções. Normalmente, eles trabalham juntos, em harmonia, mas às vezes eles entram num conflito feio. E o processo é esse aqui, ó. Primeiro, acontece alguma coisa, um gatilho. A amígdala, que é tipo a nossa sentinela emocional, reage antes mesmo que a parte pensante, o neocórtex, entenda o que está acontecendo. Ela dispara uma reação de luta ou fuga e o corpo age. Só depois é que a razão chega na festa, mas aí a ação impensada, como atirar num barulho no escuro, já pode ter acontecido. E aqui está o pulo do gato. A amígdala tem uma espécie de via expressa no cérebro. Quer dizer, numa crise ela não precisa pedir licença para a mente racional. Ela simplesmente toma o controle para garantir a sobrevivência. É uma herança da evolução que no mundo de hoje, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Bom, se o problema é a gente virar refém das nossas emoções, qual é a solução? É aí que o Goleman apresenta o conceito de inteligência emocional, ou QE. Para ele, essa é a aptidão principal, a que comanda todas as outras. Essa aqui é a definição central do livro. A ideia não é reprimir as emoções, mas sim entender e usar a elas de um jeito inteligente. É sobre ser esperto com os sentimentos, sabe? Tanto os nossos quanto dos outros, para guiar o que a gente pensa e o que a gente faz. E o Goleman divide essa inteligência em 5 habilidades essenciais. Tudo começa com a autoconsciência, que é a base. A partir daí, vem o autocontrole. Depois, a capacidade de se motivar e, olhando para fora, a empatia, para entender os outros, e as habilidades sociais para construir boas relações. Juntas, elas formam o tal do QE. Para a gente ver na prática uma dessas habilidades, o autocontrole, o Goleman usa um dos experimentos mais famosos da psicologia. Vamos ver como essa história se desenrola. A ideia era bem simples. Botaram umas crianças de 4 anos numa sala, sozinhas, com um marshmallow na frente. E a escolha que elas fizeram ali ecoou por décadas na vida delas. O dilema era claro. Um marshmallow agora ou 2 depois. Era a gratificação imediata contra uma recompensa maior no futuro. Basicamente um teste sobre a capacidade de adiar a satisfação, um dos pilares do autocontrole emocional. Mas o mais fascinante não foi ver as crianças se contorcendo para não comer o doce, não. Foi o que os pesquisadores descobriram quando encontraram essas mesmas crianças de novo, anos depois, já na adolescência. O resultado foi de cair o queixo. As crianças que conseguiram esperar tiveram, na média, 210 pontos a mais no SAT, que é tipo o vestibular americano. Elas também eram mais competentes socialmente, lidavam melhor com o estresse. A capacidade de controlar o impulso aos 4 anos de idade foi um baita indicador de sucesso na vida.
Ok, saindo do laboratório, o Goleman nos mostra como essa inteligência aparece, ou a falta dela, nas áreas mais importantes da nossa vida, nos nossos relacionamentos e nas nossas carreiras. Nos relacionamentos, o livro fala que muito problema vem de uma espécie de analfabetismo emocional. Homens e mulheres muitas vezes são criados de formas diferentes para lidar com as emoções, e isso pode criar um abismo de comunicação num casamento se não existir empatia e autoconsciência dos dois lados. E no mundo do trabalho, o impacto é direto, dá para medir. Um chefe que não sabe dar um feedback sem ofender, ou uma equipe que não colabora por falta de empatia, tudo isso gera prejuízo real. Habilidades como liderança e gestão de conflitos são, na verdade, pura inteligência emocional. Essa história é, talvez, um dos exemplos mais bonitos de inteligência emocional em ação. Em vez de responder à agressão com mais agressão, o mestre usou a empatia. Ele sacou a dor que estava por trás da raiva daquele homem, validou o sentimento dele e desarmou uma situação perigosa só com palavras. Isso, gente, é maestria social no nível máximo. E agora a gente chega na mensagem mais otimista e poderosa do livro. Enquanto o QI é algo mais ou menos estável na vida, o QE, a inteligência emocional, não é um destino. Os circuitos do nosso cérebro que cuidam da emoção são maleáveis. A gente pode aprender a ser mais consciente, a controlar melhor nossos impulsos, a desenvolver empatia. O livro do Goleman não só aponta o problema, mas ele também mostra um caminho. E ele nos deixa com essa pergunta essencial. O primeiro passo, segundo ele, é a autoconsciência. A habilidade de simplesmente observar nossas emoções sem ficar julgando. E a partir daí, uma jornada de desenvolvimento pode começar. O que nos leva a pensar, né? Qual pilar da nossa própria inteligência emocional merece um pouco mais de atenção?